Amados, vamos falar de hoje Salmo 27, do verso 1, 2, 3 e 4. Deus colocou uma palavra no meu coração no começo dessa semana, e eu quero então compartilhar com você essa palavra. Quero então pedir que Deus venha revelar ela da maneira que Ele revelou no meu coração para você. De manhã, as pessoas que estavam aqui saíram impactadas pelo projeto e pelo propósito que Deus então estabeleceu. Foi lindo, irmãos. Está sendo lindo o que Deus está fazendo. Salmo 27, quantos acharam? Verso 1, 2, 3 e 4. Nós vamos também acompanhar aqui no telão esse texto. Eu vou ler até aqui pelo telão, para não ficar diferente a minha versão daqui da do telão. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem a minha carne, as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Pai, que essa palavra, Senhor, trate no meu coração, no coração de cada uma dessas pessoas, e que nós possamos aqui sair abençoados, Senhor, direcionados. Eu repreendo e cancelo todo o mal que possa roubar a palavra, seja repreendido em nome de Jesus, e que o Senhor ministre ao nosso coração e sobre a nossa vida, Pai. Que assim seja, amém e amém. Queridos, quero falar com você nesta noite sobre um Deus extravagante. Deus é um Deus extravagante. Deus é um Deus de coisas grandes, um Deus de coisas extravagantes, de coisas extraordinárias, de coisas exponenciais, de coisas fantásticas. Deus é um Deus tremendo. Só que, como nós podemos servir um Deus tremendo, grande em seu poder e sua misericórdia, mas vivemos então uma vida muitas vezes derrotadas ou fracassadas diante de enfermidades, diante então de dívidas, diante então de problemas conjugais, diante então de problemas relacionais? Não está certo. Não dá liga. Se o Deus que nós servimos, Ele é extravagante, por que essa extravagância dEle, dos seus milagres, das suas maravilhas, muitas vezes não chega para mim? Muitas vezes não acontece com a nossa vida. Muitas vezes não acontece então com a nossa história. Você já fez essa pergunta? Nós precisamos aprender a fazer perguntas. Por que eu estou dessa forma? Por que está acontecendo isso comigo? Por que a minha vida não sai da forma que está, se eu sirvo um Deus grande? Por que as coisas não acontecem, se eu estou então servindo a Ele? Por quê? Hoje eu quero falar com você sobre um grande vilão. Um vilão que rouba as bênçãos de Deus. E se você vencer esse vilão, esse grande vilão, se você conseguir vencer ele, você vai ter todas as bênçãos e as maravilhas que o Senhor determinou para você e para mim, em nome de Jesus. Deus quer se manifestar com extravagância nas nossas vidas, mas o medo paralisa conquistas. O medo paralisa a vida de pessoas. Quando nós temos medo, nós saímos da condição de fé e passamos na condição de incredulidade. Quando nós então temos medo,
Nós saímos das mãos de Deus e passamos a viver nas nossas mãos. Isso é muito sério, amados. E o medo tem tomado conta da maioria das pessoas. A maioria das pessoas tem medo. Medo de viver, medo de trabalhar, medo de arriscar, medo de casar-se, medo de permanecer casado, medo de ter filhos, medo de ter então uma vida normal, uma vida extraordinária e exponencial. Pessoas estão vivendo desta maneira. Queridos, como você tem estado? Como você tem vivido? Como está a sua história até aqui? Não tenha medo, pois o medo rouba destinos. Diga assim comigo: eu não posso temer. Diga comigo: eu não posso ter medo, pois o medo me roubará o meu destino. Se você tiver medo, você vai perder o seu destino. Você vai perder aquilo que Deus tem para você lá na frente. Só que se você vence o medo, você alcança a vitória. Se você vence o medo, você conquista diante das questões e das situações. Olha como que é simples. É simples, mas nós precisamos então aplicar. Então vamos então para entender 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Olhe para cá, preste atenção. Porque Deus não nos deu um espírito de o quê? Temor, medo, fracasso, insuficiência. Não, Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza. Diga comigo: fortaleza. Amor e moderação. Mas eu quero focar no fortaleza aqui nessa noite. Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus não nos deu um espírito de medo. Deus nos deu um espírito de força. E essa força precisa acontecer e evidenciar em sua vida. Você não pode permitir com que o diabo roube aquilo que Deus planejou para a sua vida. Deus tem muito para você. Deus tem uma bênção extravagante para você. Extraordinária para você, mas você precisa se posicionar. Você precisa então agir da forma correta, porque senão você pode então perder. Deus tem um plano perfeito para cada um de nós, porém devemos estar atento às condições dele. Quando Deus manda o homem ir, ele precisa ir. Mas quando Deus manda o homem parar, ele tem que parar. Quando Deus manda o homem retroceder, ele tem que retroceder. Quando Deus manda o homem acelerar, ele tem que acelerar. Para tudo isso, você precisa estar voltado na palavra do nosso devocional. Você precisa ter discernimento. E o discernimento vai te levar à conquista. Sabe o que o povo perece? Por falta de conhecimento. E conhecimento e discernimento está no mesmo patamar. Porque quando nós discernimos, é porque nós estamos conhecendo. Nós estamos sabendo o que nós estamos fazendo. Amados, se nós não tivermos esse ponto, nós vamos perecer no meio do caminho. Nós vamos então fracassar no meio da guerra. Deus tem um plano perfeito para você. Esse plano para você, ele é tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito, que ele esquadrinhou antes mesmo de você nascer. Antes mesmo de você ser gerado e formado, Deus já planejou esse propósito para você, esse plano para você. Porém, nós podemos alcançá-lo ou não. Recebermos ou não. Vivermos ou não. Você acha que, quando você olha para uma pessoa de 70, 80 anos, que já está em um caminho já bem avançado, e ela está jogado na sarjeta, na rua, ou então abandonado pela sua família num asilo, você acredita que ela está vivendo o plano que Deus tem para a vida dela? Ou você acha que no meio do caminho da vida dela, ela errou? E alguns pontos então fez com que ela chegasse naquele destino.
Diga comigo, os erros. Diga novamente, os erros muda a direção. Quando nós erramos, a direção ela é mudada. Cuidado para você não errar. Tenha discernimento. O discernimento faz você então conquistar. Tudo que acontece na sua caminhada é para te levar você ao destino. Porém, você não deve ter medo das ondulações que vêm então sobre a sua vida. Ondulações elas chegam, problemas elas chegam. Quantos aqui viveram já algum problema esse ano de 2018? Levanta a mão, deixa eu ver. Quantos viveram um problema aqui em 2018? Ô louco, mas não acabou de começar o ano? O que são os problemas? Ondulações. Mas o que você tem feito com os problemas? Você tem carregado traumas nesses problemas? Ou você tem aprendido com esses problemas? E esses problemas têm servido como então um impulsionador para o seu destino. Amados, quero te contar uma coisa para você. Cada vez que o diabo me aperta mais, aí que eu espirro mais longe. Eu tenho essa característica comigo. E de tempo em tempo, eu estou falando de mim, tá? Talvez você é diferente. De tempo em tempo, eu acabo me acomodando com algumas situações. Sabe, você está aquela relaxada. Algumas dá para ver, outras você só sente. Mas você dá aquela relaxada. Aí de repente, o inimigo prepara alguma situação. E a hora que o inimigo preparou alguma situação, eu olho para aquela situação, e o inimigo pensando que vai me destruir, o que aquilo serve para mim? Como um combustível, como um espinafre do Popeye. Aí eu abro aquela lata, como aquele espinafre, crio uma força dentro de mim, porque tem uma força dentro de mim, e tem uma força dentro de você, e essa força é o Espírito Santo. E ali então, eu avanço. Tudo o que acontece na nossa vida, precisa ser para nos impulsionar para o nosso destino. Nada pode parar a nossa vida. Nada pode nos fazer parar. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Deus colocou você aqui nessa noite para você entender que o problema que você está vivendo não é para você sofrer, é para te levar para o destino que Deus tem para a sua vida. Cada um dos problemas, pastor, sim. Cada uma das dificuldades, pastor, sim. Só que eu preciso pegar esse problema. Tá, diabo, tá bom. Aí eu tenho que ter discernimento. O diabo está agindo, vou mandar ele embora. Porque tem gente que parece que gosta do diabo. Ué, tem gente que fica falando, eu estou numa luta, estou numa prova, o diabo está fazendo. Mas por que você não manda ele embora? É simples assim. O diabo não tem poder com a tua vida. Eu vou repetir, eu acho que tem alguém que está... Talvez no próximo culto nós traçamos cotonete. Vou dizer novamente. O diabo não tem poder com a tua vida. Queridos, se você não consegue mandar o diabo embora, pode parar. Porque o diabo já está derrotado. Já está derrotado. Ele já está derrotado. Ele já foi derrotado pelo nosso Jesus lá na cruz, amém? Então veja bem, aquilo que acontece é para te levar você para o destino. Olha para o seu irmão, esse bonito que está aí do teu lado, aí diga assim, esse problema que você está vivendo, não se preocupe, é para te levar para o destino que Deus tem para a sua vida. Quantos acharam uma boa palavra? Dá uma salva de palmas então a Jesus. Escute essa. Algumas pessoas, vou voltar.
Todas as pessoas que cruzarem o seu caminho são grandes professores para você. Repetir. Todas as pessoas que cruzarem o seu caminho são grandes professores para você. Pastor, como assim? Uns ensina o que fazer e outros ensina o que não fazer. Discernimento. Quando eu tenho discernimento, eu olho e aquele professor que está então ditando e falando comigo naquele momento, eu entendo se é para mim, para mim aprender e ir, ou para mim aprender a não fazer aquilo que ele está fazendo. Mas tudo é um ensinamento. Todas as pessoas que passarem pelo seu caminho durante toda a sua vida, e eu creio que você vai viver mais de 100 anos. Tem uns que não quis não. Vou repetir, quem sabe alguém recebe essa palavra, né? Teve uns que já até compraram o plano funerário. Já encomendaram já o caixão, já fizeram já até a medida. Eu quero te dizer, irmãos, muitas águas vão rolar até você morrer. Vou falar de novo. Muitas águas vão rolar até você morrer. Você não vai morrer agora não, você não vai dar gosto pro diabo não. A promessa de Deus para a sua vida ainda não se cumpriu e ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Então, rejeite esse negócio. Caixão, sai fora. Algumas pessoas que surgem vai nos deixar então com medo, com problemas. Mas eu preciso então avançar, eu preciso então ultrapassar, eu preciso então romper. O problema é que a maioria das pessoas não tem uma identidade própria. Elas vivem na identidade de outras pessoas. Elas querem ser ou estão sendo o que realmente não são. Nós tivemos uma vigília aqui muito boa na sexta-feira. Toda primeira sexta-feira de cada mês nós temos uma vigília. E nessa vigília Deus então nos trouxe uma palavra onde nós precisamos ser nós mesmos, de verdade, sem variações. Eu preciso ser eu, você precisa ser você e pronto. Assim nós formamos o corpo de Cristo. Amém ou não amém? E tem pessoas que estão com a sua identidade distorcida. Tem gente que não sabe quem ela é. Não sabe quem ela é diante de Deus. Não sabe a posição que ela tem diante da casa. Porque tem mulher que está então mandando no marido, tem marido que então está, brigando com a mulher de uma forma diferenciada. Tem filhos que estão então mudando a forma, perderam. Pessoas que perderam as suas referências. Não sabe mais quem elas são, não tem uma identidade própria. Nós precisamos ter identidade. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber para onde eu estou indo. E eu preciso saber o que vai me fazer eu chegar até esse lugar e até esse destino. Amém ou não amém? Então veja aqui comigo, Abraão. O que aconteceu com Abraão? Abraão teve a sua vida mudada. Abraão teve a sua vida transformada. As bênçãos que aconteceu com Deus, de Deus na vida de Abraão, foi uma bênção extraordinária, extravagante ou não? Deus olha para Abraão e fala assim: Abraão, olha para o céu. Ele olha, conta essas estrelas aí, Abraão. Dá não, Senhor. Olha para a terra. Ele olha para a terra, para a areia. Conta essas areias, esses grãozinhos, Abraão. Também não dá não, Senhor. Pois bem, é mais do que isso que eu tenho para fazer na sua vida. Isso é extravagância ou não é? Sim ou não? Quando então Isaac ele olha e começa a cavar o poço, e cava um poço, o inimigo tampa o poço. Cava outro poço, o inimigo tampa outro poço. Cava outro pouco, Deus fala assim: vai, pode avançar, avança mais, porque eu quero te prosperar nessa terra. É um Deus extravagante. É um Deus que muda completamente. Quando Jacó ele vem então para trabalhar então para o seu tio, fugiu, travou. Seu tio Labão. Quando então Jacó ele chega então e entra, trabalha 7 anos, trabalha mais 7 anos. Fala, peraí, não é para isso que eu nasci não. Eu preciso fazer alguma coisa diferente. E eu vou então diferente. E ele foi. E a Bíblia diz que ele teve uma prosperidade fora de medida. Ele teve uma bênção de uma forma extraordinária, uma bênção extravagante sobre si. Queridos, nós precisamos mudar.
Nós precisamos saber quem é Deus, nós precisamos saber o plano de Deus, nós precisamos saber o processo de Deus, nós precisamos saber então a atmosfera que nós estamos vivendo. Deus é um Deus de coisas extraordinárias, extravagantes, tremenda. Mas esses homens tiveram medo? Sim, tiveram medo. Moisés, o que aconteceu com Moisés? Moisés, Deus chama ele então para atravessar então o mar, para tirar o povo do Egito, para a terra prometida, e no meio do caminho todos aqueles percalços. E aí de repente ele chega diante de uma grande barreira, o mar. Ou você está pensando que Moisés chegou perto assim, e o mar abre, e o mar abriu? Vê lá. A Bíblia diz que foi ao passo dele. O mar se abriu à medida que ele tocou, à medida que ele foi, à medida que ele caminhou, à medida que ele então chegou. Queridos, é demais. Deus é demais. Deus é extravagante. Deus é um Deus extravagante. Mas, olha a história desse homem, que triste, Elias. Teve uma grande vitória, venceu os profetas de Baal e de Azera. A pastora falou sobre isso na quarta-feira. Só que aí uma mulher, Jezabel, se levanta, grita contra ele, fala então contra ele, e Elias então entra dentro de uma caverna e decide então pela morte. Ele pede para Deus matar ele, depois de uma grande guerra, depois de uma grande batalha vencida. Elias então, ele tem medo. Tem medo de quem? Tem medo de uma Jezabel. O que é Jezabel, irmãos? As pessoas elas olham e falam: Jezabel é o espírito de pombagira, Jezabel é isso, é aquilo. Jezabel é tudo aquilo que põe medo. Jezabel é tudo aquilo que traz insegurança. Jezabel é tudo aquilo que traz então a pessoa a sofrer um pensamento de medo. Isso é Jezabel. Talvez você está com medo. Está com medo de mudar de trabalho. Talvez você está com medo de mudar de empresa. Talvez você está com medo de mudar então de vida. De repente você está com medo de dar o passo então para a sua casa própria, o passo para o seu carro próprio. Talvez você está com medo de fazer uma faculdade, de avançar então na sua vida, de fazer um curso, de fazer uma preparação, de fazer então algo diferenciado. Amados, não tenha medo. Jezabel está tentando fazer você parar. Não fique dentro da caverna. Dentro da caverna não é lugar de profeta. Profeta, o lugar dele é para fora da caverna. É falando, é anunciando, é gritando, é profetizando, é avançando. E é assim que você precisa estar. É assim que você precisa viver. É assim que você precisa fazer. Olha para o seu irmão e diga assim: saia da caverna. Com força. Empurra ele. Chacoalhe ele. Balance ele. Ah não, você está muito devagar. Mas devagar, força mesmo. Chacoalha ele e diga: saia da caverna. Levante a sua mão direita, sim, para o alto, assim. Eu não sei o que Jezabel falou para você e te fez você temer, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua família, seja na sua escola, no seu estudo ou algo parecido com isso. E fez você estar dentro da caverna, mas nessa noite, Deus coloca um pão quentinho e uma água quentinha para você e diz assim: coma e beba, porque o que eu tenho para você ainda é muito grande. Sai da caverna, Elias! Sai da caverna, Elias! Sai da caverna, Elias! É tempo de sair da caverna. Deus quer que nós avancemos e saímos da caverna. Amém? Mateus 14, 27. Vamos para o texto. Mateus 14, nós vamos do 27 até o 31. Quem está aí na operação? Ok. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Olha a fé de Pedro. E ele disse: vem, Pedro. E descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas
Diga comigo, mais. Diga novamente. Não, mas aquele mais assim, mais. Vai de novo. Sentindo o vento forte. Teve o quê? Olhe para cá. Deixa fixo aqui, tá? Olhe para cá. Quantas pessoas que estão numa caminhada, estão numa pegada, estão numa acelerada, mas tem medo, teve medo, está correndo na vida, está lutando, porque é assim, a vitória é um dia de cada vez, está correndo, está lutando, está avançando, mas teve medo. Olha o que acontece com Pedro quando teve medo. Começando aí para quantos são vivos aí? Começando aí para, olha para o seu irmão e diga assim, quando você tem medo, você vai para o fundo. E aí? Quantos estão indo no casamento e vence um dia de cada vez? Casamento é fácil? Casamento é duas engrenagens. Eu falei de manhã que casamento é duas engrenagens de aço. E elas vão batendo assim, ó. E cada hora que bate assim, ó, o que sai? Fogo. Tudo quanto é lado. É ou não é? Cadê os casados aqui? É diferente aí? Hã? Mas a hora que engrena, mas fica bom demais da conta. É ou não é? É verdade ou não é, Chico? Fica bom demais da conta, é. A hora que engrena o trem, a hora que o negócio encaixa, tem que ficar bom demais da conta. Então veja bem, irmãos, nós precisamos entender. Então aí o camarada está indo, a mulher está indo, e está correndo. Está vencendo, está batendo, está quase acertando, está quase engrenando. Mas, vamos lá? Teve medo. O cara está indo numa carreira profissional. Entrou de ajudante, começou a avançar, e começou a crescer, e começou a ir para frente, começou então a mudar de vida, de serviço, de trabalho, e de repente anunciou assim, ó, vai ter corte. Teve medo e afundou. Aí a pessoa está lá, terceiro colégio ainda, né? Terceiro colégio, e vai lá, e está acabando, segundo semestre, vou para a faculdade. A hora que chega tem uma lista de gente. Teve medo. Esse mais é o problema. Quantas pessoas que aceitam a Jesus, se batizam, vivem uma vida empoderada no Senhor, e começa a caminhar, e vence um diabo, e vence outro demônio, e bate num daqui, bate no outro dali, manda o diabo embora daqui, manda o outro diabo embora de lá, e começa a avançar, e de repente chega o Jezabel. Mas olha para o seu irmão, pergunta assim para ele, você não vai deixar atrapalhar a sua vida não, né? O que Pedro estava fazendo, irmãos? Andando sobre a água. Irmãos, é muito louco esse negócio. Faz o teste, você chegar na piscina e... é doido, o negócio é doido. E aí então, a Bíblia diz que ele estava andando, ele estava no meio. Diga assim comigo, o medo paralisa as conquistas. Eu quero te dizer, o diabo colocou uma linha na vida de cada uma das pessoas. O diabo, ele é estrategista. O diabo, irmãos, o diabo é vagabundo, ele não trabalha. Ele tem o tempo inteirinho para ficar pesquisando a sua vida. Sabe esse povo do Facebook que fica olhando para a nossa vida? O diabo é bem pior. Esse povo até não tem, de vez em quando, se eles dormem de noite. Porque assim, tem uns que parece nem dorme, né?
Você vai falar, eu não acredito. Mas o diabo, ele não dorme, irmão. Ele não dorme, ele não come, ele não tem lazer, ele não tem família, ele não tira férias, ele não faz nada. Ele trabalha 24/7 por 365 dias no ano. 24 horas, 7 dias na semana, 30 dias por mês, 365 dias no ano para destruir a sua vida. Para criar um plano e falar assim, eu vou parar ele ali. Vou parar ela ali. Coloca a linha para você chegar até naquele lugar e parar. Mas eu quero dizer que nessa noite nós vamos quebrar essa linha. E pessoas que chegavam só até um limite e parava, pessoas que chegavam só até uma condição e parava, vai avançar, porque o medo vai sair da sua vida e nós vamos romper no nome de Jesus. Pessoas vão sair de um lugar e vai para o outro hoje, nessa noite, assim, ó, numa mudança de vida, porque mudanças acontecem rápido. Uma vez eu ministrei essa palavra aqui, que mudanças acontecem. Vamos lá, aqueles que não sabem, então, a hora que eu falar mudanças acontecem, aí você vai bater assim e vai dizer rápido, ok? Vamos lá? Mudanças acontecem. Novamente, mudanças acontecem. Olha para o seu irmão e diga assim, a sua mudança vai acontecer rápido. Você crê nisso? Preste atenção. A Bíblia diz que Jesus vai voltar num abrir e fechar de olhos. Imagina o que Ele pode fazer na sua vida. Em um abrir e fechar de olhos, você pode sair por essas portas hoje, nessa noite, totalmente abençoado, totalmente transformado, totalmente empoderado para viver as conquistas de Deus na sua vida. Amém ou não amém? Isaías 41:10, vamos lá? Avança. Isaías 41:10, olha lá, essa palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, ó. Jesus dizendo para nós através da vida do profeta Isaías. Vamos ler no 3? 1, 2, 3. Não temas. Aplaudam ele bem forte. Não temas. Não deixe mais parar a sua vida. Avance em nome de Jesus, amém? Vença a sua guerra interior. Se algo não deu certo até aqui, queridos, comece de novo. Se algo não está funcionando, ressignifique. Tenha resiliência. Recomece. Viva uma vida diferenciada. Sabe qual que é a grande dificuldade que o ser humano tem? Ele não tem resiliência. E o que é ser resiliente? Indiferente do impacto, volta novamente. Impacto nós vamos ter. Nós vivemos em meio a pessoas e a processos. E pessoas dão trabalho e processos dão trabalho. O tempo todo nós estamos condicionados a nos frustrar. O tempo todo nós estamos condicionados a nos deprimir, nos oprimir, viver uma vida angustiada, perplexos de alguma situação. O tempo todo nós estamos então condicionados a isso. Porém, eu e você temos o poder de ressignificar essa história, de ressignificar então essa palavra, de ressignificar então a nossa vida e entender que o Senhor quer sempre o melhor para nós, porque o nosso Deus é um Deus extravagante. Olhe para o seu irmão e diga: seu Deus é extravagante. Mas diga para ele com mais força: seu Deus é extravagante. Eu quero encerrar dizendo uma coisa para você. Uma coisa que você precisa ter na sua vida, no seu coração, firmeza e certeza, é perseverança. Sabe como nós vencemos o diabo? Perseverando. 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 Olha para esse irmão bonito, para essa irmã bonita e diga assim: persevere. Novamente. Novamente. Ei, se você parar na primeira luta, pastor, mas eu estou na 100. Não pare. Persevere.
A palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida nessa noite não é parar, é perseverar. Perseverar como, pastor? Persevere, persevere, persevere. O que aconteceu com a sua vida? Faça igual o pato. Sabe o que o pato faz? Joga toda a água fora e vai embora. Ele não fica molhado não, irmão. É hora de você fazer assim. Igualzinho, né? Mas você tá dando um chilique, né? Mas tá tudo bem, irmão. Sou casado, bem casado, tá tudo certinho. Definido o meu sexo, definido a minha vida, tá tudo certinho. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo aqui. Olha para o seu irmão e diga assim: é tempo de chacoalhar. Vai, faz assim aí, vai. Vai que nem um. Faz aí, Freire, faz que nem um pato aí, vai, vem cá. Vem cá, Freire. Vai, como é que o pato faz se chacoalhar assim, né? Vai, de frente para lá, pessoal. Faz pro seu irmão aí, faz assim. Você vai deixar a coisa pegar no você? Vai deixar o mal ficar pegando no você? Preste atenção. Quero fechar aqui. Se Abraão não tivesse tido a decisão de sair da sua parentela, de tomar posse de uma herança, se Abraão não tivesse tido a coragem, a perseverança de botar Isaac então sobre a charrete, sobre então o cavalo, e levar então ele do jumento, do camelo, levar ele então para o destino, para o Monte Moriá, para ser sacrificado. Se aquele homem chamado Isaac não tivesse perseverado cavando os poços, se Jacó não fosse então perseverante pela vida então de sua esposa, não tivesse trabalhado 7 mais 7 e ter saído com ele de ser próspero, se Moisés não tivesse então tido perseverança para levar o povo, se então Elias não tivesse a perseverança de comer o pão, de beber então a água e avançar, ele não teria ungido então a vida de Eliseu. Nós precisamos ter perseverança. Se você não tiver perseverança, nada vai acontecer na sua vida. E eu quero dizer para você que a partir de hoje, a sua vida vai ser como um passeio no shopping. Vou repetir, eles não estão entendendo. Começa a fazer barulho aí que eu acho que eles vão entender agora. A sua vida vai ser como um passeio no shopping. Você já reparou que no shopping, a hora que você começa a andar, a porta está fechada. A hora que você vai chegando perto, aí você anda mais um pouquinho, a outra. Aí você anda mais um pouquinho, a outra. É assim que vai acontecer na sua vida. É só você caminhar com fé e as portas vão se abrir para a sua vida. As portas vão se abrir para a sua casa, para a sua história e para a sua família. Queridos, o seu nome a partir de agora é perseverança. Olha para o seu irmão e diga assim: perseverança é o seu nome a partir de agora. Então meu nome, Rubens Carlos Perseverança. Vai, Marcelo. Marcelo Freire Perseverança. Não, eles não entenderam. Vou voltar. Vai pegar aqui o dele também e do André também, tá bom? Pera aí, Lili. Rubens Carlos Perseverança. Marcelo Freire Perseverança. André Perseverança. Cardoso Perseverança. Vai, é ato profético, vai. Fala seu nome. Perseverança. Olhe para o seu irmão e diga assim: não deixo mais parar você. Persevere em Cristo Jesus, porque o seu Deus é um Deus
extravagante. Aleluia, dá uma salva de palmas a Jesus.